Olá pessoal, vamos hoje juntos aprender a origem da Páscoa. Tudo começou quando os hebreus foram presos como escravos lá no Egito e eles foram forçados a trabalhar em campos e fazer tijolos e muita argamassa. E pior, o governante do Egito, Faraó, e as outras pessoas no comando não se importavam se eles estavam cansados, com fome, tristes ou mesmo feridos. Mas, em meio a tudo isso, a família dos hebreus aumentava. Na verdade, eles aumentaram tanto que Faraó estava com medo que eles poderiam atacar o seu reino e destruí-lo. Então Faraó fez com que eles trabalhassem ainda mais. Logo, os hebreus ficaram ainda mais tristes e eles imploraram a Deus por ajuda. Bem, adivinha o que? Deus viu o que Faraó estava fazendo com os hebreus e ele não gostou nem um pouquinho. Então ele planejou um resgate. Ele enviou um homem chamado Moisés para levar os hebreus para fora do Egito, para uma nova e bela cidade chamada Canaã. Mas quando Moisés disse a Faraó para deixar os hebreus ir embora, Faraó ficou muito bravo e disse não. Faraó, embora ele fosse o chefe ali no Egito, quem estava realmente no controle era Deus. Então, 9 vezes diferente, Deus enviou pragas para mostrar a Faraó quem realmente tinha poder. As pragas eram como punições ao Egito por manter os hebreus como escravos. Depois de cada uma, Moisés pediu a Faraó para deixar os hebreus irem. Mas Faraó continuou dizendo não. Então Moisés disse a Faraó que Deus amava o povo, tanto que ele os salvaria, não importasse quantas vezes Faraó fosse teimoso. Assim haveria mais uma praga, a 10ª. Mataria o filho mais velho em cada família dos egípcios. Mas é claro, Deus tinha um plano todo especial para os hebreus. Ele pediu para levar o melhor cordeirinho, matá-lo e usar o seu sangue para pintar as molduras das portas. Em seguida, eles deveriam comer a carne com ervas amargas e pão sem fermento. Na verdade, Deus pediu ao povo para comer toda a refeição, como se eles estivessem prontos para uma viagem, com todas as suas roupas, sapatos e mochilas prontas nas mãos. E eles obedeceram. Ainda bem, porque naquela mesma noite o anjo da morte passou. Mas tal como Deus tinha prometido, ele passou pelas casas que estavam marcadas com sangue e não fez mal algum. Finalmente, Faraó percebeu que Deus estava no comando. E Deus amava os hebreus, e Faraó não podia parar o plano de resgate de Deus. Então Faraó disse aos hebreus: vocês podem ir. E eles saíram às pressas. Durante centenas e centenas de anos depois, a família de Deus celebrou a noite em que Deus os salvou, comendo pães sem fermento, ervas amargas e um cordeiro. Mas aquele resgate foi apenas uma antevisão do grande resgate que Deus tinha planejado para toda a humanidade. Então Deus enviou o seu próprio Filho para a terra, Jesus Cristo. Ele viveu a vida perfeita que nós deveríamos ter vivido e teve a morte horrível que estava preparada para nós. Mas Ele também nos resgatou e 3 dias depois Jesus ressuscitou. Isso significa que ele se livrou da morte e não podemos mais nos separar de Deus. E sabe do que mais? Logo antes de Jesus morrer, ele celebrou a Páscoa uma última vez, mas agora sem o cordeiro. Veja, Jesus nos mostrou que ele é o nosso cordeiro. E assim como os cordeiros morreram para que os filhos pudessem ficar com suas famílias, Jesus morreu para que pudéssemos fazer parte da família de Deus. Um dia Ele vai recriar uma casa perfeita para todos nós e vai ser ainda melhor do que o prometido. Esta é a verdadeira origem da Páscoa. Então, que você e sua família tenham uma Páscoa totalmente abençoada. Até mais, amigos!